vocês sobre como que foi a minha conversão de carnívora para vegetariana. O intuito desse vídeo é tentar ajudar as pessoas a entenderem um pouco melhor sobre isso e ajudar também quem estiver nesse meio de caminho. Em primeiro lugar, assim, eu fui fortemente influenciada por uma pessoa quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos que era vegetariana. Foi meu primeiro contato com o vegetarianismo. Como era uma pessoa até que eu admirava muito, era uma pessoa que eu tinha um sentimento emocional, uma ligação emocional muito forte, né? Foi muito interessante porque eu pude, né, me colocar na posição de ouvir os argumentos e de ouvir falar sobre o vegetarianismo, que para mim naquela época era uma coisa completa. E aí, lá mais ou menos 21 anos, mais ou menos, eu virei vegetariana. Nesta época, eu fui vegetariana, daquelas vegetarianas que ficava contando quais eram os níveis de proteína que tinha no prato, qual eram as combinações de todos os alimentos que tinham no prato, para não ficar doente pela falta de carne, né? Eu me preocupava muito com essas combinações, com todos os elementos, com tudo isso. E aí eu fui vegetariana por mais ou menos uns 4 anos nessa época. Foi quando eu mudei pro Rio Grande do Sul e era uma nova mudança, era uma nova fase até financeira. Eu antes até era sócia de uma empresa e passei a voltar a ser estudante, morando em alojamentos públicos e tudo mais. O que aconteceu? Isso era nos anos 90 e lá era muito difícil conseguir coisas com todos esses elementos, né? Ter a soja, ou o tofu, o feijão azul, o arroz integral e mais não sei o que no prato, era caríssimo. Caríssimo, caríssimo. Era uma cidade de interior no Rio Grande do Sul. Tinha uma única loja que vendia tudo isso e era super caro, né? O arroz integral, às vezes, ainda conseguia em alguma cooperativa que beneficiava arroz, que você tinha que meio comprar na clandestinidade. Você comprava direto lá no lugar de beneficiar e torcendo para você chegar lá no dia e ter arroz que não foi beneficiado. Aí eles te vendiam assim, mais ou menos. Quando eu fui morar em alojamento de casa de estudante universitário e comia em restaurante universitário por preços, como é que eu posso dizer, simbólicos, né? O que acontecia? Todo o restaurante popular de preço simbólico é arroz, feijão, uma carne, uma raiz e talvez uma salada verde. E isso para mim era muito pobre em nutrientes, eu dispensar a carne nessa situação, né? Arroz branco, feijão, mesmo porque às vezes o feijão estava boiado de carnes, pedaços de carnes de bacon boiando pelo, né? Então assim, eu voltei a consumir carne. Passei bastante tempo consumindo carne e depois de uns 15 anos mais ou menos, eu voltei a ser vegetariana. Mas tanto na primeira vez quanto na segunda vez, quando eu decidi que eu ia me transformar em vegetariana, eu fui aos pouquinhos, né? Eu fui primeiro deixando de comer a carne vermelha, depois tirando o frango e depois tirando o peixe. Por que eu escolhi fazer assim? Porque eu sempre achei que você fazer uma coisa como um grande sacrifício e isso te trazer um grande sofrimento não é saudável, seja lá que coisa for esta. Então, assim, fui tirando aos poucos e me adaptando, né? Outra coisa também, mudar a dieta radicalmente de uma hora para outra vai trazer problemas, não é problemas, vai trazer, como é que a gente pode dizer, efeitos colaterais, porque você vai mudar a sua flora intestinal. Tem gente que nem come salada
virar vegetariano do dia para a noite vai ser um auê na flora intestinal dele, porque ele não tem nem algumas enzimas, né? Então, assim, e bactérias, né? Na flora são bactérias que geram as enzimas. Então, assim, às vezes aí na primeira dor de barriga que a pessoa tem, se ela não estiver bem estruturada emocionalmente e sabendo o porquê está fazendo, ela volta a comer carne. Ela volta a comer qualquer coisa, né? Por isso que muitas das dietas para emagrecimento dão erradas, porque a pessoa passa por altos sofrimentos emocionais, ela não está conscientizada e o único objetivo é perder tantos quilos. Assim que ela perde, ela quer se dar um presente, ela quer se autocompensar por ter conseguido. E aí o que ela faz? Come tudo que ela gosta de verdade, né? Então, assim, o tanto ser vegetariano, quando tem uma alimentação mais saudável, não deve ser nessa força, nessa negação da coisa, porque eu preciso, e sim porque você quer, porque você tomou um novo nível de conhecimento e de consciência, porque você se ama, ou porque você ama, né? Tem muitos vegetarianos que são pela questão do amor ao animal. Eu não vou matar animais para sobreviver. E todos os animais merecem o mesmo carinho e amor que eu tenho pelo meu cachorrinho. Tanto o boi, quanto a vaca, quanto o porquinho, quanto a galinha, né? A minha segunda vez de voltar a ser vegetariana foi por causa de amor a animais. Não foi mais por saúde, nem mais por admirar alguém. Esse alguém que me influenciou não existe mais na minha vida. Então, assim, mas mesmo por amor ao animal, eu estava já, na verdade, quando eu resolvi que naquele dia estava encerrado comer animais, eu já estava vindo, caminhando aos poucos para voltar a ser vegetariana. Eu já não estava mais comendo carne vermelha, eu já estava me preparando melhor. A diferença de hoje, para mim, que está mais tranquilo isso, porque eu não fico focada no quantos ingredientes eu tenho no meu prato, em quantas fontes de aminoácidos está no meu prato naquele momento. Talvez isso se mostre pouco saudável no futuro, eu não sei, né? Mas eu foco só em não ter carne. Então, às vezes eu preciso ir num aniversário ou numa festa de algum grupo, fui convidada, é um churrasco. Eu vou. Como a maionese, como o arroz, como a salada que tiver. O que não tiver carne, nem de maneira disfarçada dentro, tipo um bacon ou um temperinho, um caldo de carne no meio, eu como. Mas é horrível o cheiro da carne. Né? Mas eu não estou me furtando de me tornar antissocial. Eu estou me furtando de me tornar antissocial e inadequada para todos os momentos. Não é a melhor coisa. Se eu puder dar opinião, o encontro não vai ser numa churrascaria. Mas eu entendo que tem muita gente ainda que ainda é carnívoro, que não vai se tornar vegetariano nesta encarnação, né? Ou talvez sim, né? Acabei de saber que o Jô Soares, com 72 ou 78 anos, se tornou vegetariano e ele achava isso impossível na vida dele. Então, assim, mas eu vou lá e não como a carne. A única coisa que eu exijo é que as pessoas não fiquem fazendo gracinhas pra cima de mim também. Tanto como eu respeito as pessoas que ainda comem carne, eu exijo ser respeitada como vegetariana. Claro que às vezes saem umas piadinhas, e aí eu respondo com outra piadinha também, mas faz parte, né? E procuro não ficar doutrinando, nem colocando as minhas posições em pleno churrasco. Agora, se as pessoas no churrasco, alguém toca no assunto, alguém me pergunta, alguém quer saber, aí eu explico. No ambiente de um churrasco, por exemplo. Na verdade, assim, gente, churrasco eu tô colocando como exemplo, eu vou a pouquíssimos churrascos. E tem anos que eu não vou a churrasco na minha vida. Mas não sou uma pessoa radical, no sentido de ir à raiz profunda da coisa, né? Que é isso que significa o termo radical.
em todas as situações em que eu sou convidada para comer, né? Por outro lado, então, assim, é o que eu sugiro, que faça aos poucos. Como é uma dieta para emagrecer? Façam aos poucos. Primeiro, realmente, se autoconvençam do porquê que aquilo é necessário fazer. E esse autoconvencimento deve ser de algo maior do que apenas perder uns quilos temporariamente, neste momento. Deve ser algo maior do que só a sua saúde deste momento. Porque aí, de repente, tem muita gente também virando vegetariana pela saúde, e aí vira vegetariano, faz uma dieta, recupera a saúde, volta a comer carne. Porque agora pode torrar a saúde que conseguiu sendo vegetariano por mais alguns anos de novo, até ter uma nova crise, aí eu fico uma dieta vegetariana por algum tempo. E isso não é bom, né? Se você faz a coisa como um auto-sacrifício, é muito sacrificante para você, te traz a emoção da tristeza, da desordem emocional. E isso não vai fazer bem para você, né? Ou ao contrário, se tornar um auto-radical em defesa da coisa em todos os momentos que você está, com todos os grupos com quem você tem contato. Você vira um chato, só isso. Um radical no mau sentido, né? E aí a pessoa fica com mais raiva ainda do vegetarianismo, ao invés de pelo menos ouvir alguma coisa que você está falando. Que talvez essa alguma coisinha que você está falando hoje, daqui a alguns anos, vai vindo outras coisinhas por outras pessoas e ela resolva virar vegetariana. Então, assim, essa é a minha visão, né? Então, é isso que eu queria dizer. Vá aos pouquinhos, comece cortando as carnes vermelhas. Tanto para a saúde quanto para o vegetarianismo em si, gente, de qualquer forma, linguiças, salames, enlatados, embutidos, mortadelas, sabe? São coisas que tem muito lixo dentro. Não é só a questão de ser vegetariano. Embutidos é feito com os restos dos restos dos restos. E maquiados com substâncias que dão cor e sabor artificialmente para que você não perceba que você está comendo resto de pata, resto de intestino, resto de pulmão, resto de fígado, de rins, né? Tudo bem, muita gente gosta dos miúdos, mas junto com os miúdos vão um monte de restos, até restos de cascos em alguns lugares, vai junto, para a indústria ganhar o máximo de dinheiro que pode. Então, os embutidos, eles são altamente prejudicial à saúde, né? Prejudiciais à saúde de quem quer que seja. Não é questão de ser vegetariano, nem é questão de você estar obeso e precisando perder peso. É questão de você manter a sua saúde. Tem gente magra muito doente, né? Tem gente magra que se alimenta, que tem a facilidade de não acumular gordura, mas nem por isso está saudável, né? Então, assim, os embutidos é uma das coisas que atacam muito a saúde das pessoas. Então, evitem salames, mortadelas, tudo que é um aglomerado com alguma massa para juntar, né? Que além do mais vai amido, vai tudo isso para juntar. Esses hambúrgueres industrializados vão muita coisa dentro, né? Mas eu gosto. Então coma o menos possível. Faça disso. Eu sempre digo assim, eu gosto de doces, gosto muito de doces. Tinha uma amiga até que me chamava de formiga, né? Então o que eu faço? Eu deixo para comer doces nas festas que eu sou convidada. Eu me privo, apesar que eu sempre preciso de uma dose mínima de doce, que é o meu metabolismo funciona melhor com uma dose mínima de doce.
Então, o que eu faço? Eu compro um chocolate, 70% cacau, ou pelo menos um meio amargo, né? Para suprir a minha vontade que eu tenho de doce. É uma vontade que eu tenho. E os docinhos eu deixo para comer quando eu vou numa festa. A mesma coisa, existem agora inúmeras opções de salgadinho, é coxinha de galinha, é risoles, é empadão, é bolos, tudo para veganos, vegetarianos e sem glúten. Mesmo assim, eu continuo comendo coxinhas de alguma coisa, que não é mais de galinha, porque eu não como galinha, quando eu vou numa festa. Eu não compro coxinhas para mim comer todos os fins de semana, ter coxinha em casa. Todos os fins de semana ter Coca-Cola em casa ou mesmo suco, porque eu sou vegetariana e Coca-Cola não tem animal, né? Então, assim, pensem na saúde como um todo. Eu conheço muitos e muitas pessoas que são vegetarianas e são gordas. E gordas, eu não estou falando daquela gordurinha que foge aos padrões de beleza de magérrimos estabelecidos, que também é uma doença, né? Eu estou falando de pessoas com obesidade, com linhas já na linha da obesidade. Por quê? Não come o que tem carne, mas come todos os amidos possíveis e imagináveis do mundo o tempo inteiro. Deixe para comer suas coxinhas, seus salgadinhos, seus risolezinhos, seus docinhos em festas. Ou um ou outro fim de semana especial. Porque mesmo que você só ache que coma no fim de semana, a gente come muito amido durante a semana. Coxinha todos os dias, não interessa essa coxinha de palmito. É coxinha. Né? É fritura. Ah, não, é assado. Muitas coisas que são assadas levam muita quantidade de algum tipo de gordura para poder ficar macio. Pode ser gordura hidrogenada, mas pode ser uma grande quantidade de um óleo vegetal que mesmo que não seja trans, mesmo que não seja hidrogenado, é uma grande fonte de caloria. Vai engordar, né? Vai botar calorias além do necessário na sua dieta. Então, assim, essa é a minha dica sobre... eu não sou nutricionista, eu sou uma pessoa que é vegetariana. Neste momento, eu estou vegetariana novamente há 8 anos, né? Exatamente neste momento. Então, só estou dando a minha dica na minha experiência, tá? Espero que você possa curtir isso, gostar, possa ter te ajudado. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Namastê!